Super Mais de volta. E olha, pessoal, há exatamente 30 anos, o Vale do Itajaí foi atingido por uma das maiores enchentes da história. Com tudo embaixo d'água, os canais de comunicação foram prejudicados e Blumenau estava isolada. Mas uma personagem heróica teve um papel fundamental nessa tragédia. A radioamadora Alda Niemeyer. E é justamente essa história que os estudantes Juliane Costa e Jean Volpato contaram num documentário produzido na Faculdade de Jornalismo. É com eles que eu estou aqui e também estou aqui com o Félix Niemeyer, que é neto da dona Alda. Obrigada pela participação de vocês. Bom, aqui durante o intervalo comecei uma pergunta, vou aproveitar então o momento ao vivo aqui do programa. A ideia de fazer um documentário sobre a dona Alda, como surgiu? Viu, Susan? Eu estava acompanhando um programa na TV Legislativa, é o Nosso Agente. E o apresentador, Vilmar Minosso, ele começou a fazer as perguntas para ela. E acompanhando as respostas da dona Alda, eu comecei a ver que aquele curto período de tempo não era o suficiente para contar tudo que a vida da dona Alda apresentava. A dona Alda, ela realmente é um arquivo vivo da história de Blumenau, né? É muito nosso. E acompanhando, tem coisas na vida que ou a gente registra, documenta, ou a história, o tempo, ele apaga. Ah, é ótimo, né? Verdade, bem verdade. Então, assim fica marcado, fica registrado. Sim. Félix, em algumas palavras, quem foi dona Alda? Dona Alda foi o maior exemplo da minha vida. Não posso tirar o crédito da minha mãe, com certeza, só que a dona Alda também é o exemplo da minha mãe. Então, ela é 2 vezes mãe. Ela foi e continua sendo uma avó maravilhosa e uma pessoa carismática, que vocês conhecem, né? Ela traz aquele otimismo para todo mundo, aquele astral positivo, que é uma coisa impressionante. Poucas palavras, né? Existem poucas palavras para definir. Acho que é maravilhosa. Minha avó, a nossa Omama querida, ela é a vovó Alda, a radioamadora Alda, ela é o máximo mesmo. Eu tô devendo ainda uma visita a ela. Quando ela veio aqui no programa, eu falei que ia lá tomar um chá. Dona Alda, eu ainda vou, tá? Ainda vou pra lá. Juliana, nesse documentário, vocês narram o período somente dessa fase da enchente, onde ela teve esse papel importantíssimo, ou tem um pouquinho mais da história de vida dela? Não, nós mostramos um pouco da história dela, exatamente para divulgar, mostrar de onde vem tanta força. Da onde ela tirou tanta coragem para ajudar as pessoas, não teve medo. Ela ficou fora de casa nos dias da enchente, não temeu nada. Então, nós tivemos que resgatar um pouco da história dela para mostrar como que se formou essa personalidade Alda Niemeyer. O documentário ao todo são 16 minutos, é isso? A gente separou um pouquinho, um trechinho para o pessoal de casa olhar agora também, poder assistir junto conosco. Vamos exibir então. PP5 Alfa Serra Novembro, operando PP5 BM1 para PY3 Novembro Oscar. Na manhã do dia 18 de maio de 1920, nasce a filha do casal Wanda Mozart Miller Schillen e Frederico Alexandre Schillen. A jovem herdou de sua mãe a força e perseverança que a figura paterna deixara. Além de bailarina, Alda sonhava em ser médica, mas teve seus sonhos dizimados pelo preconceito social na época. O tempo passou e os sonhos só cresceram no coração da jovem. Em 1939, com 19 anos, Alda e sua irmã foram presenteadas pela família com uma viagem para a Alemanha. Alguns dias depois de desembarcar na cidade de Hamburgo, na Alemanha, o mundo vive a pior de todas as guerras. Desencadeia no país germânico a Segunda Grande Guerra Mundial. Ali, Alda viveria aquela que seria uma das suas piores experiências da sua vida. De enferma, Alda passou a enfermeira durante a Grande Guerra. Formada pela Cruz Vermelha, mesmo machucada, o espírito voluntário da jovem fez com que ela ajudasse os bombardeados na guerra. No ano de 1983, as chuvas castigam o Vale do Itajaí e Blumenau vive a pior enchente da história da cidade. Com a catástrofe climática, os radioamadores foram requisitados para atuar na comunicação. A gente sabia disto, a gente estudava isto. Mas quando as águas do rio começaram a encher, nós botamos em prática esse artigo de legislação. Nós nos unimos em grupo
cada um achava o seu lugar certo para transmitir notícias, porque as águas destruíram os meios de telecomunicação. Não houve mais comunicação por telefone, não houve mais força elétrica e o nosso equipamento todo funciona com 12 volts. Eu diria que não estávamos preparados porque nunca tínhamos enfrentado enchente daquele porte. 32 dias a cidade debaixo d'água, sem alimentação e o principal, sem energia elétrica. Sem energia elétrica, isso vale a dizer o seguinte, sem uma comunicação de rádio, de televisão, ninguém tinha informação do que estava acontecendo do outro lado da cidade. As águas subindo a uma altura que não se esperava que subissem tanto, e aí os transmissores de emissoras de rádio foram sendo desativados e o pior, a energia elétrica foi cortada e as comunicações cessaram completamente. E Blumenau precisava urgentemente de socorro e à frente de todo esse trabalho lá estava uma pessoa muito importante, a dona Alda Niemeyer, que mostrou efetivamente o quanto é importante a função do radioamadorismo. Aí ela foi para lá, chegou lá e disse, olha, estou aqui disponível. Aí ela chegou, enquanto o pessoal estava montando a estação dela, ela foi para a cozinha. Ela disse, pô, mas que bagunça que está isso aqui. Preparou um café para a turma, tá? Convidou a turma, vamos tomar um café agora. Enquanto isso, um dos funcionários estava montando a estação dela, né? Aí ela passou a mão num pequeno estojo de pronto-socorro que ela levou junto com ela e começou a fazer curativo nas feridas dos machucados e fazer enfaixar pulso e não sei o quê, e tornozelo que estava fora de posição. Então ela fez todo esse tratamento. Aí quando estava tudo pronto, ela disse, bom, agora vamos começar a trabalhar na minha área. E através das suas antenas, através do seu microfone, ela fez um pedido de socorro para o resto do Brasil. Daí o Brasil descobriu que a cidade de Blumenau estava debaixo da água e começou a mandar o socorro. A gente podia estar acompanhando o vídeo completo, esse documentário inteiro, mas lógico, a gente tem um tempo reduzido aqui no programa, então a gente fez essa edição de 4 minutinhos para você também ver um pouquinho dessa oportunidade. Um orgulho, né, Félix? Ser neto, então, de Dona Alda. Olha só o que ela representou, né? O que as pessoas ainda falam dela nessa época, como ela ficou na memória. É verdade. Aproveitar esse momento, eu gostaria de agradecer e parabenizar vocês pelo trabalho e vocês também da produção, o pessoal que tem recebido ela. E em nome da família, de quem está por trás, né, do backstage, dizer que eu fico realmente muito grato e é bom ver vocês, né, indo buscar essa história, que é um objetivo que eu tenho, mas eu tenho meus outros afazeres, né, e não por uma questão de ego ou de realização da família, de ver ela num patamar legal, mas para encorajar outras pessoas como é importante abraçar uma causa e seguir em busca daquela causa. Não importa se você tem 60 anos, 80 anos, mas que você sempre consiga, né, ser fiel à sua causa para trazer uma sociedade melhor, sabe, fazer o bem para o próximo. Esse é o meu agradecimento. Nossa, obrigado. muito legal mesmo, muito bem colocado. Félix, até na sua formação, ela ajudou muito com relação a isso. Sim. Você é músico também? Eu sou músico amador, eu sou piloto profissional, mas eu estou me profissionalizando na música também. Ah, legal. Né? E ela incentiva? Ela incentiva tudo, desde pequenininho, os primeiros aviões que eram da Varig eu desenhei com ela, brinquei de tudo quanto é tipo de avião com ela, e ela voou comigo, assim como vários amigos e família, e ela pôde ir na minha formatura, ela só não pôde voar comigo num grande jato ainda, na minha empresa, mas ainda vai chegar o dia. Já pude levar minha mãe para Santiago do Chile, isso é maravilhoso. Ela vai poder viajar comigo, mas ela realmente está dentro da questão da música e apoiando muito a gente desde o nosso princípio, né, com os meus amigos de infância, com o Gui, quando a gente começou a tocar, ela sempre foi muito a favor, porque lá em casa sempre teve uma vida cultural muito ativa, né? Desde sempre, inclusive os pais e avós dela têm
né? Tem gente pesada na literatura, e eu sou o piorzinho deles aí. Mas a gente aprende, né? Importante. Muito bacana, olha só, realmente eu lembro quando ela estava aqui, ela ainda falou, ela deu um recado para as pessoas que nunca é tarde para começar. Eu achei isso muito bacana, ela deu os exemplos dela, de como ela, cada vez ela inventa novas coisas, e realmente esse incentivo que agora o Félix relatou muito bem. Vocês, como foi chegar na Dona Alda? Ela foi de fácil acesso, e aí para vocês conseguirem chegar também em todas as outras pessoas, para que esse documentário realmente saísse do papel? Nós ligamos para a Dona Alda e falamos da intenção de fazer um trabalho, né? E a Dona Alda simplesmente disse, é um trabalho acadêmico? Eu disse, Dona Alda, então não precisa nem falar o resto. Venham aqui, nós vamos iniciar o trabalho. Sério? Oh. Fácil acesso, uma pessoa... Eu sempre costumo dizer que a Dona Alda, ela é mais que uma história, né? Ela, por si só, a personagem dela é uma lição de vida. Né? E nós, né, Juliane, nós aprendemos muito com a história dela. Aprendemos, nos emocionamos fazendo o trabalho, nós nos emocionava até pela história, pela conjuntura que foi passando a história dela. Guerra, eu até estava comentando pro neto dela. A história da Dona Alda dava mais do que uma música, um documentário, dava uma novela. Ela foi para a guerra, na guerra houve romance, vindo para a guerra, se beneficiou pela lei da repatriação e aqui se casou de novo. Então é uma história muito rica e a gente pôde acompanhar de perto e com orgulho poder fazer esse trabalho. Nós nos orgulhamos em poder apresentar esse trabalho. Para quem quiser ver, Suza, aqui... Eu já ia entrar nessa parte. Pode acessar o YouTube, né? Tá no nome do documentário, Alda Niemeyer, Rádio Amadora até debaixo d'água. Alda Niemeyer, Rádio Amadora até debaixo d'água. Está no YouTube, é só digitar isso, já aparece. Já aparece lá, Dona Alda, e o documentário completo para poder... Sabe que a gente tem um depoimento dela, né? Com relação a esse documentário. Vamos acompanhar. Eu achei esse documentário fabuloso. É muito bonito, não só por parte de ser um trabalho de estudantes. Isso já é quase profissional. Eu vi os dois trabalhar, foi um prazer trabalhar com eles, porque eles são realmente inteligentes, fizeram perguntas inteligentes, daí é fácil de responder. E eu gostei demais. Que coisa boa, né? Escutar isso, maravilha. Bom, a gente deixou claro aí, então, que no YouTube o pessoal pode obter o DVD em si, quem quiser, como é que faz? Nós estamos disponibilizando ele para o arquivo histórico da cidade, né? Como eu falei agora um pouco, a história da Dona Alda, ela não é mais uma história, me desculpe a Dona Alda, mas ela agora é a história da cidade e ela sempre foi, né? Então... quem quiser pode ir até o arquivo histórico da cidade, ter acesso ao DVD. A gente está disponibilizando, inclusive, hoje. Então, a partir de amanhã, já pode ir até lá e retirar o DVD. Perfeito, querido. Muito obrigada, Juliana, também. Félix, no próximo bloco, você volta aqui no programa, né? Retorno com música. I'll be back. Tá certo, gente. Breve intervalo.